Olá, povo de Deus, a paz de Cristo, amor de Maria a todos. Aqui é o Felipe. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal MS Fé Católica e também no canal Ser Católico, onde esse vídeo também será postado. Bem, no vídeo de hoje eu vou aqui mais uma vez responder o mesmo protestante que eu respondi no vídeo anterior, né? No vídeo anterior eu falei que tinha dois comentários desse cara que eu ia responder, né? Que ele postou no vídeo antes do anterior, né? Naquele vídeo, os irmãos de Jesus que não eram filhos de Maria. Então, nesse vídeo, esse protestante veio e postou dois comentários que eu respondi um no vídeo anterior, que foi comentário sobre João 19, 25 e 27. O cara usou o argumento da incredulidade dos irmãos de Jesus para tentar conciliar, né, a entrega de Maria e os cuidados de João com a heresia de que ela teve outros filhos. E eu refutei esse argumento no vídeo anterior. E o outro comentário foi sobre os deuterocanônicos, porque no vídeo antes do anterior, né, o vídeo Os Irmãos de Jesus que não eram filhos de Maria, nesse vídeo eu usei o livro de Tobias, porque inclusive o texto é grego, para provar que o tema Adelphos, que é irmão no grego ele também pode significar primo, pode ser usado para primo. Ou seja, a depender do contexto, ele pode ser um sinônimo de anépsios, que é primo no grego, né? E o cara se incomodou porque eu citei o livro de Tobias, que é um deuterocanônico, que não tem na Bíblia dos protestantes. Aí ele veio e postou esse comentário aqui, ó. Eu vou mostrar aqui. Aqui, ó. Ele colocou assim: o cara cita livros apócrifos e colocou 3 emojis de risada. O cara me zoando porque eu citei o livro de Tobias, pô. O cara escreve cita com S. Quer me zoar, pelo amor de Deus, né? Aí o cara colocou assim no comentário de baixo: apócrifos não tem inspiração divina. Quer saber de onde. Quem que deu autoridade para ele dizer isso, né? Mas enfim. Os judeus, os apóstolos, nem Jesus citou os apócrifos que não têm autenticação divina. Não sei de onde ele tirou que os apócrifos não têm autenticação divina. Não sei quem deu autoridade para ele falar isso, mas enfim. E ele coloca assim: os judeus, os apóstolos, nem Jesus citou os apócrifos. Cara, primeira coisa, judeus. Cara, eu tô um pouco me lixando porque os judeus fizeram ou deixaram de fazer com os apócrifos. Não sei se o cara sabe, mas os judeus não acreditam em Jesus Cristo. Os judeus não creem que Jesus é o Messias. Para os judeus, Jesus era um falso profeta. Não sei se o cara sabe disso, mas o judaísmo não acredita no cristianismo. Né? Então, a opinião dos judeus sobre os deuterocanônicos, o que eles faziam, deixaram de fazer com esse livro, pouco me importa. Tô nem aí porque os judeus fizeram ou não com os deuterocanônicos. Eles não acreditavam em Jesus Cristo. Eles não têm a mesma fé que eu. Por que eu vou dar atenção para a opinião deles sobre isso? Pelo amor de Deus. E depois o cara disse que nem Jesus nem os apóstolos citaram os deuterocanônicos. E eu vou provar aqui que sim, eles citaram. O protestante que não viu, né? Então, como a gente conversa, eu vou colocar aqui, ó. As citações bíblicas dos deuterocanônicos eu vou tirar da Bíblia Ave Maria, que é católica. Evidente que eu tinha que tirar da Bíblia católica, porque não tem na Bíblia protestante. Mas as citações do livro do Novo Testamento que eu vou colocar, eu vou tirar da Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje, que é protestante. Eu vou usar essa tradução por um motivo especial, porque ela tem uma passagem que ela dá um enorme tiro no pé referente aos deuterocanônicos. Porque ela foi traduzida de uma maneira que, mesmo que sem querer, ela afirma a inspiração de dois livros deuterocanônicos. Além de que também tem uma outra passagem nessa Bíblia que eu vou mostrar, que foi adulterada para esconder uma referência a um deuterocanônico. Eu vou mostrar aqui. Mas antes, para começo de conversa, para mostrar que os apóstolos usavam esses livros, primeiro vamos entender que as escrituras que os apóstolos, que os primeiros cristãos usavam, era a Septuaginta, e quem afirma isso não sou eu. Isso aqui é um print que eu tirei da Sociedade Bíblica do Brasil. O site da Sociedade Bíblica do Brasil, que é protestante, né? Que é a entidade que publica as Bíblias protestantes, né? O site dele tem uma página lá, História da Tradução da Bíblia. Aí tem isso aqui, ó, a Septuaginta. O que diz lá? Eu vou deixar o link dessa página na descrição que você poder acessar. É uma tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, feita no Egito para a comunidade judaica que não mais entendia o texto bíblico em hebraico. É claro que a Septuaginta inclui também alguns livros que foram originalmente escritos em grego, né? Como é o caso dos deuterocanônicos. O termo Septuaginta significa 70 e é derivado da tradição de que foram 72 sábios de Israel, 6 de cada tribo, que fizeram a tradução a pedido do rei do Egito. Foi a Bíblia utilizada por muitos dos primeiros cristãos, inclusive apóstolos e evangelistas. Nas cartas de Paulo, por exemplo, uma de cada 3 citações do Antigo Testamento parece ter sido tirada diretamente da Septuaginta. Além disso, a Septuaginta ajuda a entender a linguagem do Novo Testamento, em especial, o novo significado de palavras gregas. Um exemplo disso é a palavra doxa, que significa opinião, mas que a partir da Septuaginta adquiriu também o significado de glória. Então,
Tem uma entidade protestante que admite que a Bíblia, digamos assim, as escrituras que os primeiros cristãos usavam era a Septuaginta. Os apóstolos que os primeiros cristãos usavam eram a Septuaginta. E a Septuaginta continha os deuterocanônicos. Conforme reconhece também uma outra fonte protestante. Isso aqui é um artigo escrito por um protestante. O link vai estar na descrição, chamado O que é a Septuaginta? Daquele site abiblia.org, né? E você percebe que o autor é protestante pela forma como ele fala dos deuterocanônicos, né? Olha o que ele escreveu. A Septuaginta é formada por 39 livros do cânone do Antigo Testamento, incluídos os livros considerados apócrifos. O termo apócrifo se refere aos antigos manuscritos judaicos, entre eles o último livro das escrituras judaicas, Malaquias e a chegada de Jesus Cristo. O termo apócrifo se refere aos manuscritos judaicos escritos entre o último livro das escrituras judaicas, que é Malaquias, e a chegada de Jesus Cristo. Os livros apócrifos incluem Judite, Tobias, Baruch, Siraque, o Eclesiástico, Sabedoria de Salomão, 1º e 2º Macabeus, os 2 livros de Esdras, né? Adições ao livro de Esté, adições ao livro de Daniel e a oração de Manassés. Aqui está falando de 2 livros de Esdras que são apócrifos, não é o livro de Esdras, não tem nada a ver com o livro de Esdras que a gente tem na nossa Bíblia, né? Observação: os livros apócrifos foram incluídos na Septuaginta, mas não são reconhecidos pelos protestantes ou judeus ortodoxos como livros inspirados por Deus. No entanto, a Igreja Católica Romana e as igrejas ortodoxas incluem os apócrifos na Bíblia, com exceção dos livros de Esdras e a oração de Manassés. Então veja, dá para ver que o autor desse artigo aqui é um protestante, porque ele chama os deuterocanônicos de apócrifos. Quem chama os deuterocanônicos assim é protestante, né? É um protestante, ele não é católico. É um estudioso protestante, afirmando que sim, a Septuaginta continha os livros deuterocanônicos. Né? E conforme afirma a própria Sociedade Bíblica do Brasil, era a Bíblia usada pelos primeiros cristãos. E agora eu quero trazer aqui um texto do dicionário bíblico Wycliffe, que é um dicionário bíblico protestante. E o que ele afirma sobre a Septuaginta? De acordo com a carta a Aristeias, o bibliotecário de Alexandria persuadiu Ptolomeu II Filadélfo a traduzir a Torá para o grego para que fosse utilizada pelos judeus de Alexandria. Essa carta relata que foram selecionados 3 do erro de digitação, porque esse idoso aqui faz parte do selecionar. Da palavra anterior, é selecionados, né? Uma palavra só. Os 3 tradutores de cada uma das 12 tribos e que eles terminaram essa tradução em apenas 72 dias. Apesar dos detalhes dessa história serem provavelmente fictícios, parece que segundo a essência dos fatos nela contidos, o Pentateuco foi traduzido para o grego durante algum período da primeira metade do século III a.C. O restante do Antigo Testamento foi traduzido no decorrer dos 2 séculos seguintes, assim como alguns livros apócrifos e não canônicos. Aí coloca exemplo, Siraque, que é eclesiástico, Tobias, etc. Ou seja, ele inclui os deuterocanônicos entre os livros que estavam na Septuaginta, que foram incluídos no cânone da Septuaginta. Subsequentemente, o nome LXX, que é 70 em romanos, né? Porque Septuaginta é 70 em grego, né? Foi ampliado para cobrir todas essas traduções, sendo que os livros apócrifos foram intercalados entre os livros canônicos de acordo com seu caráter geral ou com o assunto de que tratavam. A Septuaginta é o produto de uma tentativa pioneira para a transmissão das escrituras do Antigo Testamento, e nesse sentido ela foi realmente excelente. Em termos de crítica textual, a Septuaginta é geralmente fiel ao texto original hebraico, veja manuscrito da Bíblia. Ela preencheu a lacuna religiosa que existia entre os judeus e os cristãos de língua grega, que passaram a usá-la, juntamente com o seu próprio texto do Novo Testamento. A Septuaginta também serviu de exemplo aos missionários que posteriormente iriam fazer traduções em várias línguas e dialetos. As 2 razões para a rejeição dos judeus da Septuaginta durante os primeiros séculos do cristianismo foram a sua adoção pelos cristãos com propósitos apologéticos e polêmicos e o aparecimento, aproximadamente 100 depois de Cristo, de uma tradução de um texto hebraico aceitável, feita por um judeu, que iria aparecer no texto maçorético de Justino Mártir, Diálogo com Trifão, né, com Trifão judeu, e sua primeira apologia, de aproximadamente 150 depois de Cristo. Houve uma editação da parte do... Aqui é do editação do dicionário mesmo, porque aqui eu escrevi como está no dicionário, então... Mas 150 depois de Cristo. Que São Justino Mártir escreveu, né? Que acompanhava o padrão dos pastores dos autores do Novo Testamento ao citar a Septuaginta ao invés do texto hebraico, oferecendo assim uma base para a acusação de Trifão de que o texto cristão, novamente digitação, não continha a autoridade divina. Então aqui é um dicionário bíblico protestante que reconhece que a Septuaginta ela tinha os deuterocanônicos e as escrituras usadas pelos primeiros cristãos. O cânon usado pelos primeiros cristãos. Então, aqui temos fontes protestantes que confirmam, né,
que os primeiros cristãos sim, eles usavam os deuterocanônicos, porque eles usavam a Septuaginta que continha os deuterocanônicos. Os primeiros cristãos, inclusive os próprios apóstolos, né? Então vamos agora ver no Novo Testamento as referências aos livros deuterocanônicos, né? Eu vou começar aqui com o livro de Tobias. Lá em Tobias 4,16 diz o seguinte: guarda-te de jamais fazer a outrem o que não quererias que te fosse feito. Tobias 4,16. Essa passagem é citada lá em Mateus 7,12. Nosso Senhor Jesus Cristo ele fala o seguinte: ó, façam os outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Aqui, como você teve no início, eu tirei de um Bíblia protestante, né? E é sempre bom lembrar, estou usando como recurso apologético, para mostrar que a gente não precisa adulterar a Bíblia para defender a nossa fé, mas é sempre bom lembrar. Bíblia protestante não serve para crescimento espiritual do católico. O católico tem que ler Bíblia católica. Mas veja, o que diz no livro de Tobias? Guarda-te de jamais fazer a outra que não quererias que te fosse feito. Jesus, ele parafraseia esta frase. Façam os outros que querem que te façam a vocês, que eles façam a vocês. Jesus faz uma paráfrase dessa frase de Tobias, dessa frase, e ele diz o seguinte: pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Ele parafraseia Tobias, Jesus parafraseia Tobias 4,16 e diz que isso é a lei dos profetas. Ou seja, Jesus está incluindo Tobias na lei dos profetas. Tobias não faz parte da lei, porque a lei é o Pentateuco. Então Jesus aqui está incluindo Tobias nos livros proféticos. Ele está incluindo Tobias como livro profético, entre os profetas. Tobias 12, do 12 a 15. Quando tu oravas com lágrimas, enterravas os mortos, quando deixavas a tua refeição e ias ocultar os mortos em tua casa, durante o dia para sepultá-los, quando viesse a noite, e eu apresentava as tuas orações ao Senhor. Mas porque eras agradável ao Senhor, foi preciso que a tentação te provasse. Agora o Senhor enviou-me para curar-te e livrar do demônio Sara, mulher de teu filho. Eu sou o anjo Rafael, um dos 7 que assistimos na presença do Senhor. Agora compara com Apocalipse 8, do 1 a 3. Quando o cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu, por mais ou menos meia hora. Então viu 7 anjos que estavam de pé diante de Deus, e eles receberam 7 trombetas. Outro anjo veio com um vaso de ouro, no qual se queima incenso, e ficou de pé ao lado do altar. Ele recebeu muito incenso para juntar com as orações de todo o povo de Deus, e ofereceu no altar de ouro que está diante do trono. Veja, Tobias fala do anjo Rafael, que era um dos 7 anjos, apresentando as orações, Tobias diante de Deus. E em Apocalipse mostra os 7 anjos e um anjo, os 7 anjos, os 7 arcanjos e um anjo apresentando as orações do povo, das pessoas diante de Deus. Quer dizer, não tem como negar que São João inspirou no livro de Tobias. A linguagem que ele usou, ele se inspirou em Tobias. Ele fez uma referência a Tobias. Judite 13, 23 a 24. Osias, príncipe do povo de Israel, acrescentou: minha filha, tu és bendita do Senhor Deus Altíssimo, mais que todas as mulheres da terra. Bendito seja o Senhor, Criador do céu e da terra, que te guiou para cortar a cabeça de nosso maior inimigo. Agora, veja a saudação de Isabel, Lucas 1:41, 42. Vamos ver como ela citou, ela usou essa frase que foi dita a Judite. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: você é a mais abençoada de todas as mulheres. É a criança que você vai ter abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor vinha me visitar? Então, assim, Isabel chama Maria de a mais abençoada de todas as mulheres, ou bendita do Senhor, né? Mais que todas as mulheres, assim como foi dito sobre Judite. E diz: bendito seja o Senhor, né? Isabel diz: a criança que você vai ter é abençoada também. Essa criança é o Senhor, ou seja, o Senhor seja abençoado. Então, claramente ela fez uma referência a Judite. Isabel, ao saudar Maria, fez uma releitura dessa frase que foi dita a Judite. Primeiro livro de Macabeus, 1 Macabeus 4:59. Foi estabelecido por Judas e seus irmãos e por toda a Assembleia de Israel que os dias da dedicação do altar seriam celebrados e cada ano em sua data própria, durante 8 dias. Durante 8 dias a partir do dia 25 do mês de Casleu, isto com alegria e regozijo. Então, Judas Macabeu instituiu a festa da dedicação. E lá em São João, né, é relatado Jesus participando dessa festa. São João 10, 22 e 23. Ó. Era inverno e Jerusalém estavam comemorando a festa da dedicação. Jesus estava andando pela parte do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Veja, Jesus estava participando de uma festa que foi instituída por Judas Macabeu, na época dos Macabeus. Segundo o protestante, seria uma festa apócrifa, uma festa que não foi instituída por Deus. Jesus celebrando, né, uma festa, participando de uma festa que não foi divinamente instituída. Mas Jesus participou. E São João fez referência. Então ele fez uma referência a Macabeus, porque essa festa é da instituída em Macabeus. Se você lê o Antigo Testamento protestante, não vai achar lugar nenhum falando dessa festa da dedicação. Agora no Antigo Testamento católico, você acha?
Primeiro livro de Macabeus. Primeiro Macabeus 6, 21, 22. Mas alguns dos sitiados, aos quais se juntaram alguns israelitas perversos, fugiram e correram ao rei para lhe dizer: até quando deixarás de fazer justiça e vingar nossos irmãos? Aí você vai lá em Apocalipse 6, 9 e 10. Né? Então o cordeiro quebrou o quinto selo e viu debaixo do altar as armas dos que tinham sido mortos porque haviam anunciado a mensagem de Deus, né? E tinham sido fiéis ao seu testemunho. Eles gritavam com voz bem forte: ó Todo-Poderoso e Santo e Verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram? Né? Veja que essa frase que os mártires, né, do clamor que os mártires fazem a Deus no céu, né, que São João vê lá em Apocalipse 6, 9 e 10, é muito parecida com a frase que foi com o clamor ao rei, né, lá em 1 Macabeus 6, 21, 22. Inclusive essa frase de Apocalipse 6, 10, em algumas traduções está assim: até quando tardarás em fazer justiça ao nosso sangue derramado na terra? Até quando tardarás em fazer justiça ao nosso sangue contra os habitantes da terra, né? Então, claramente São João se inspirou nessa frase de 1 Macabeus 6, 21, 22, quando ele escreveu, quando ele registrou essa visão. Segundo Macabeus, vamos lá, segundo Macabeus 7, 13 e 14. Morto este, aplicaram os mesmos suplícios ao quarto. E este, quando estava a ponto de expirar. E este disse quando estava a ponto de expirar: é uma sorte desejável perecer pela mão humana, com a esperança de que Deus nos ressuscite. Para ti, porém, certamente não haverá ressurreição para a vida. Aí você vai lá em Hebreus 11, 35. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos, que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Hebreus 12, 35 é uma referência clara a segundo Macabeus, os 7 irmãos mártires Macabeus. Se você for procurar essa história, que fala em Hebreus 11, 35, no cano protestante do Antigo Testamento, você não vai achar nada que se encaixe com isso aqui, com essa descrição. Né? De pessoas que foram torturadas até a morte, recusaram ser postos em liberdade, a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Mas se acha isso no segundo livro de Macabeus. Segundo Macabeus 12, 31 e 32, aqui, ó. Judas e seus agradeceram, pois a estes e os exortaram a perseverar nessas disposições, para com os de sua raça. Em seguida entraram em Jerusalém, porque a festa da semana se aproximava. Passada a festa de Pentecostes, foram contra Górgia, chefe militar da Idumeia. Essa festa de Pentecostes ela foi instituída lá em Levítico, se não me engano, no capítulo 23, no versículo 14 e 15. Que é a festa das semanas, né? Das 7 semanas, 7 vezes 7. 7 dias tem uma semana, então 7 vezes 7, 49. Mais uns 50, então. Festa das semanas. Só que esse nome Pentecostes ele só surge no tempo dos Macabeus aqui. Ó. Ele é citado em 1 Macabeus 12, 31 e 32. O nome Pentecostes. A festa já existia antes, mas eu estou falando desse nome, Pentecostes. Nome esse que vai ser citado por São Lucas lá em Atos 2, 1. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. E em 1 Coríntios 16, 8, São Paulo. Resolvi ficar em Éfeso até o dia de Pentecostes. Esse nome Pentecostes, o nome, é o nome que foi retirado de um livro deuterocanônico, segundo Macabeus. Não existe esse nome Pentecostes nos livros canônicos do Antigo Testamento protestante. No cano protestante do Antigo Testamento não tem no Antigo Testamento protestante o nome Pentecostes. Tem no Antigo Testamento católico, porque só está presente nos livros deuterocanônicos. Sabedoria. Sabedoria 9, 1 a 9. Deus de nossos pais e Senhor de misericórdia, que todas as coisas criastes pela vossa palavra, mas ao vosso lado está a sabedoria que conhece vossas obras. Ela estava presente quando fizestes o mundo, e ela sabe que vos é agradável, e o que se conforma às vossas ordens. Lá em São João 2, São João 1, 2 a 3 diz o seguinte: desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Veja como é uma semelhança. A sabedoria divina é o próprio Cristo, né? Está lá em 1 Coríntios 1, do 22 ao 24, é o próprio Cristo. E em sabedoria diz que a sabedoria estava junto de Deus desde que Deus fez o mundo. E lá em São João vai dizer que a palavra, que é o próprio Cristo também, assim como a sabedoria estava com Deus, né? Desde que o mundo foi feito. E que o mundo foi feito, no caso que é a palavra de Deus. Sabedoria 4, 10 a 11. Ó. Ele agradou a Deus e foi por ele amado. E assim Deus o transferiu por meio do meio dos pecadores de onde vivia. Foi arrebatado para que a malícia não lhe corrompesse o sentimento, nem a astúcia lhe pervertesse a alma. O autor de Hebreus faz referência a essa passagem, lá em Hebreus 11, 5, quando ele fala do arrebatamento de Enoque. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado.
As escrituras sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Observa que o autor de Hebreus fala que nessa tradução diz que as escrituras sagradas dizem que antes disso de ter sido levado, né, ele agradou a Deus. Só que se você falar em Gênesis 5:24, lá em Gênesis não fala que Enoque agradou a Deus, diz que ele andou com Deus, mas não tem esse termo agradou a Deus lá. Não tem essa linguagem, Enoque agradou a Deus. A linguagem usada lá é outra. Pode até ter o mesmo sentido, mas é outra linguagem. Só que essa linguagem, dizendo que Enoque agradou a Deus, Deus levou isso, está em dois livros deuterocanônicos. Um deles é o livro de Sabedoria, Sabedoria 10, 4, 11. Olha o que está escrito. Ele agradou Deus, Deus transferiu dos meios pecadores onde vivia e foi arrebatado. Essa passagem de Hebreus 11, 5, algumas traduções trazem assim, porque Deus mesmo o arrebatou. Né? Quer dizer, percebe como o autor de Hebreus ele usou a linguagem, a linguagem do livro de Sabedoria, quando ele diz que Enoque agradou a Deus, foi levado, foi arrebatado, ele usou a linguagem do livro de Sabedoria. Ele se inspirou em sabedoria. Então, essas escrituras sagradas que ele citou, que dizem que Enoque agradou a Deus, uma delas é Sabedoria, que é um livro deuterocanônico. Então, essa tradução está dizendo que sabedoria é canônico, é inspirado. Eclesiástico 7,15, ó. Na companhia dos anciãos não sejas falador, não multipliques as palavras em tua oração. Eclesiástico 7,15. Quando Jesus, lá em Mateus 6,7, fala para não fazer vãs repetições, protestantes usam muito essa passagem para, né, atacar o texto e tal. E eu já mostrei que isso aqui não proíbe o simples ato de repetir. Eu já tenho um vídeo no meu canal sobre isso aqui. Tá na playlist de Mariologia. Vou deixar o link na descrição, depois você assiste lá, né? Eu mostro na Bíblia que Jesus proibiu unicamente... o que Jesus proibiu é você repetir por achar que isso vai fazer Deus te ouvir. Mas não o ato em si de você repetir palavras, né? Mas enfim. Jesus fala assim, Mateus 6,7. Nas suas orações não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações cumpridas. Claramente Jesus está fazendo uma referência a Eclesiastes 7,15, porque veja que é basicamente a mesma orientação da Eclesiastes 7,15. Jesus se baseou nessa passagem. Ele citou Eclesiastes 7,15. Eclesiastes 44,16. Enoque agradou a Deus, foi transportado para paraíso para excitar as nações da penitência. Novamente a linguagem de Enoque agradou a Deus. A linguagem que não está no Gênesis, e que o autor de Hebreus citou. Hebreus 11,5. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou porque Deus mesmo havia levado. As escrituras sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Então essa expressão que Enoque agradou a Deus, essa linguagem, esse modo de falar, foi retirado de dois livros deuterocanônicos, Sabedoria e Eclesiástico. Isso não está em Gênesis. Gênesis, a linguagem que Gênesis usa é que Enoque andou com Deus. Pode até ter o mesmo sentido de agradar a Deus, mas não é a mesma palavra, não é a mesma linguagem, não é a mesma maneira de se expressar. Essa maneira de se expressar, o autor de Hebreus tirou de Sabedoria e Eclesiástico. Ele se inspirou em Sabedoria e Eclesiástico quando ele fala isso. Que Deus arrebatou Enoque, ele foi levado para Deus, né? Principalmente que Enoque agradou a Deus. O autor de Hebreus diz que, nessa tradução, que as escrituras sagradas dizem que antes disso, Enoque já havia agradado a Deus. A gente viu que é isso, essa linguagem, ele agradou a Deus, isso está em Sabedoria, e está de maneira mais clara que Enoque agradou a Deus em Eclesiástico. Quer dizer, o autor de Hebreus se inspirou em Sabedoria Eclesiástico para escrever isso aqui. Ele tirou essa linguagem, essa maneira de falar, de que Enoque agradou a Deus, de Sabedoria e Eclesiástico, de dois deuterocanônicos. E essa tradução, da maneira como ela foi feita, deu um enorme tiro no pé, porque ela acabou confirmando que esses dois deuterocanônicos são escrituras sagradas, são inspiradas por Deus. Baruque 4:37. Quem escalou o céu a fim de procurar sabedoria, eu trouxe para baixo das nuvens. Sabedoria que é Cristo. A sabedoria de Deus é Cristo, né? Conforme 1 Coríntios 1:22 e 24. Daqui, ó, eu vou mostrar uma passagem que foi adulterada na Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje para esconder uma referência a essa passagem de Baruque. Romanos 10, 5 e 6 diz assim. Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje. Pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei foi isto. Viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, quanto a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés diz o seguinte, não fique pensando assim, quem vai subir até o céu? Isso é para trazer Cristo do céu. Observa aqui, São Paulo, no primeiro versículo, no versículo 5, que é a parte que não está negrito, ele cita Moisés, sim, tem essa citação no versículo 5. No versículo 6, que é o que está em negrito, São Paulo vai citar essa frase. Não fique pensando assim, quem vai subir até o céu? Nessa tradução foi incluída essa menção a Moisés. Moisés diz o seguinte. Para quê? Para fazer a pessoa que lê isso aqui achar que está citando um texto do Pentateuco. Só que tem um detalhe. No texto grego não existe o nome de Moisés nessa passagem. Não tem.
Isso foi um acréscimo. Eu coloquei o texto grego aqui de acordo com o Codex Sinaiticus, que é o manuscrito grego mais antigo que a gente tem, que data do ano 330 depois de Cristo. Aqui, ó. Esse aqui é o versículo 6. Romanos 10, 6. Tá aqui em negrito a parte correspondente a isso aqui, ó. Essa parte que diz assim, ó. Porém, quanto a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés diz o seguinte. Só que se você for no grego, não tem o nome de Moisés. Tá aqui uma tradução em inglês do grego do Codex Sinaiticus, que está disponível no mesmo site do Codex Sinaiticus. Diz assim. Em inglês tá. But the righteousness that is of faith speaks thus. Eu não sei se eu pronunciei correto, né? Eu não sei no mundo inglês, mas enfim. E é isso aqui, ó. Porém, quanto a ser aceito por Deus por meio da fé, diz o seguinte, quer dizer, não tem o nome de Moisés nessa passagem. Não tem. Ou seja, esse nome foi acrescentado para levar a pessoa a achar que São Paulo está citando nesse versículo um livro, um texto pentateuco. Só que não, ele está citando Baruque. Olha o que ele fala. Não fique pensando assim, quem vai subir até o céu? E é exatamente o que está em Baruque 4:37. Quem escalou o céu a fim de procurar sabedoria? Ele está fazendo uma referência a Baruque. Quem escalou o céu a fim de procurar sabedoria? São Paulo diz, quem vai subir até o céu? Isso é para trazer Cristo do céu. Ele está fazendo referência a Baruque. Não é o Pentateuco. Então não está citando Moisés. Então no versículo 6, nessa parte que está em grego, não existe essa menção do nome de Moisés. Foi uma adulteração do texto para esconder que aqui é uma referência ao Deuterocanônico. Para finalizar, Baruque 4:37. Não, peraí. Eu escrevi a referência errada do livro de Baruque nessa primeira passagem. Aqui não é 4:37 não. Nessa primeira passagem é Baruque 3, acho que é 3:28 a 30. Essa primeira passagem aqui, ó, é Baruque 3, do 28 a 30, tá? Eu escrevi errado a passagem aqui. 4:37 é a segunda passagem. Porque sei que eu peguei o material que eu já tinha feito sobre esse assunto e dei uma adaptada e acrescentei mais uma passagem. Essa aqui já tinha, então eu copiei o texto e modifiquei a passagem, esqueci de modificar a citação da passagem, a referência da passagem, mas enfim. Olha, eis que voltam os filhos que viras partir, chegam do Oriente e do Ocidente, a voz do Altíssimo, repletos de alegria, da alegria que lhes dá a glória de Deus. Em Mateus 8:11. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste, leste, oriente, oeste, ocidente, e se sentar à mesa do reino de Deus, o reino do céu com Abraão, Isaac e Jacó. Então veja que Jesus usa a mesma frase que foi usada em Baruque. Chega do oriente e do ocidente. Né? Muita gente vai chegar do leste e do oeste. Então, Jesus também claramente fez uma referência ao livro de Baruque. Então, essas referências do Deuterocanônico são claras no Novo Testamento. Negar que existe isso é negar o Novo Testamento, é negar a realidade. Jesus, os apóstolos usavam sim o Deuterocanônico, né? Eles estavam na Septuaginta, estão na Septuaginta, que era o cano que era usado pelos primeiros cristãos, pelos apóstolos, e Jesus Cristo, enfim. Era o cano usado por eles. Eles usavam os Deuterocanônicos. Então, a gente já vê que o argumento do cidadão não se sustenta, não procede. Então é isso, né? Espero que tenha ficado claro. Se você gostou, deixe seu like, né? Compartilhe, se inscreva no canal, se não for inscrito aqui no MSF Católica, aqui na C Católica, né? Ative o sininho das notificações nos dois canais, aqui no MSF Católica e na C Católica, se não tiver ativado. Me segue no Instagram, se ainda não me segue, @MSF Católica, eu vou deixar o link na descrição. Se inscreva nos outros canais católicos, tem o Bate-Papo Católico do meu amigo Simplício, tem Informação Católica, tem o Hora do Macabeus, canal do Robson 2.0, tem o Cláudio Campos, Estudo da Doutrina Católica, Comentários Bíblicos Católicos, tem o Highland Marx, tem Missionário Daniel Silveira e vários outros canais católicos. Se inscrevam, ajuda a divulgar. E é isso, né? Paz bem a todos, salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei. Até a próxima